Março é tempo de amar. Amar a Deus e priorizarmos as coisas do alto. Amar os nossos irmãos na fé para que possamos crescer juntos em Cristo. É tempo de amar. Amar ao próximo para levar o Evangelho a toda criatura. Amar a obra de Deus para que sirvamos com amor e dedicação. Março é tempo de amar. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao culto matinal da Igreja Batista Central Leste. É uma grande alegria receber você aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. E como é bom acordarmos pela manhã e podermos cantar louvores a Deus, honrar e glorificar o seu nome. E é isso que eu convido você a fazer nessa manhã, no decorrer desse dia. Louvar o Senhor, glorificar o seu nome, agradecer pelos seus feitos. E hoje nós vamos refletir sobre o maravilhoso amor. Março é tempo de amar. E para nós colocarmos em prática o amor, nós precisamos compreender o que é o amor. E para nós falarmos sobre isso, eu convido você para juntos irmos a Deus em oração, pedindo para que Ele abra o nosso entendimento e derrame sobre nós sabedoria para compreendermos a sua palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, Pai. E também te pedimos, Deus, que o Senhor venha nos abençoar nesse momento para que nós possamos ouvir, compreender a tua palavra, Deus, e colocá-la em prática, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos, meu Deus, nesse dia para que o Senhor conduza os nossos passos, Senhor, e nos faça caminhar em direção à tua vontade. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá falar sobre o maravilhoso amor. Qual é esse maravilhoso amor? Quando nós falamos sobre o amor, sobre o ato de amar, nós relacionamos isso ao relacionamento entre as pessoas. Talvez a ligação mais comum que nós fazemos é do amor entre marido e mulher. Mas há uma forma muito incomum de amor, uma forma muito profunda de amor, que é o amor de uma mãe para com seu filho. Essa é uma das expressões mais belas de amor que existe. Se nós formos analisar toda forma de a pessoa expressar o amor, talvez a mais profunda de todas seja essa, o amor da mãe para com o filho. Mas hoje nós não vamos falar sobre o amor de mãe, nós vamos falar de um amor que é mais profundo ainda, o amor que é mais belo. E para nós entendermos um pouco, para nós falarmos sobre esse amor maravilhoso, esse amor profundo, vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Ele nos fala desse amor profundo, desse maravilhoso amor. Vamos ler. Isaías 49, 15. Diz assim: O Senhor responde: Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Isso é o Senhor falando. Uma boa mãe, vamos imaginar uma boa mãe que verdadeiramente ama o seu filho, ela não esquece do seu filho. Ela não vai ao shopping
e esquece o seu filho lá no banheiro. Ela não acorda de manhã e sai para fazer alguma atividade e esquece o seu filho, deixa o seu filho em casa com fome. Não, pelo contrário, uma boa mãe dedica tempo, ela provê o alimento, ela dá carinho, dá cuidado, proteção e não esquece de seu filho de maneira alguma. Mas Deus, ele fala que ainda que a mãe esqueça de seu filho, ele não esquece de nós. Isso é um amor maravilhoso, isso é um amor profundo. Se o amor de mãe pode ser expressado como algo puro, como algo verdadeiro, eu quero que você imagine como é o amor de Deus, que é muito superior, é muito mais profundo que o amor de uma mãe. E isso é a garantia de que nós somos amados por Deus, porque Deus é a própria expressão do amor. A sua palavra fala que a sua essência é o amor. Nós podemos ler isso em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Nós só podemos amar se nós conhecermos a Deus, porque Deus é a expressão do amor. O amor é a sua essência. E está escrito assim em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E Deus, sendo o próprio amor, tendo o amor como a sua essência, Ele manifestou esse amor por nós. Ele escolheu nos amar. E Ele manifesta esse seu grandioso amor, esse seu maravilhoso amor por todos nós, de várias maneiras. Mas hoje eu vou falar sobre 5 manifestações do amor de Deus. Eu quero que você reflita sobre essas manifestações desse amor maravilhoso que Deus demonstra por todos nós. E vamos à primeira manifestação do amor de Deus por nós. O primeiro, não o primeiro, mas um dos grandes atos do amor de Deus por nós foi que Ele enviou o seu único filho para morrer por nós, quando nós éramos os seus inimigos. Isso está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, onde está escrito assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quando nós éramos pecadores, ímpios, inimigos de Deus, Ele decidiu enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar, para tomar uma culpa que não era dele, uma culpa que era nossa. E para que você entenda, para que você compreenda o que aconteceu nessa atitude de Deus, eu peço que você imagine que existem 2 pessoas, 2 homens que são grandes amigos. Um deles faz tudo pelo seu outro amigo, pratica boas obras para com ele, ajuda sempre que necessário e realmente faz tudo para que essa pessoa se dê bem na vida. E os 2 cultivam um bom relacionamento. Mas em um certo momento da vida, aquele segundo amigo muda totalmente a sua vida. Ele se torna uma pessoa má, começa a falar e a fazer coisas desagradáveis para aquele seu amigo, começa a ofendê-lo, começa a fazer muitas coisas que prejudicam aquele seu amigo. E de repente ele se torna um inimigo para aquela primeira pessoa. E por causa dessa sua mudança de vida, por causa dessa mudança no seu comportamento, em certo momento esse segundo homem ele é condenado à morte por causa das coisas más que ele fazia. E não tem uma segunda chance, não tem uma segunda oportunidade, não tem como diminuir a pena a qual ele foi condenado. A única saída ali é a morte. O único destino dele é a morte. E aquele homem que era o seu grande amigo vê que aquele que agora tornou-se o seu inimigo foi condenado à morte. E a única maneira de aquele homem não ser morto, não ser penalizado com a morte, seria transferir aquela culpa dele para outra pessoa.
E de repente aquele bom homem, ele tem a ideia de dar o único filho que ele tinha, aquele filho a quem ele tanto amava. Ele oferece aquele seu filho para receber a condenação, receber a culpa que pertencia àquele homem mau. E assim ele livra aquele homem que era o seu inimigo da morte. Ele não tinha nenhuma razão para fazer aquilo. Ele estava ajudando uma pessoa que fazia mal para ele. E foi isso que Deus fez por nós. Ele ofereceu o seu filho, que não tinha culpa nenhuma, que não tinha pecado nenhum, para morrer no nosso lugar e receber a nossa condenação, a nossa culpa. Ninguém faria isso. Se você tem um filho, você não daria o seu filho para morrer no lugar de alguém que só lhe ofende, que só faz coisas desagradáveis, só busca lhe prejudicar. Mas foi isso que Deus fez por nós. O nosso pecado ofendia a Deus. O nosso pecado nos tornava inimigos de Deus. Mas Ele decidiu enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. E essa foi uma grande demonstração do maravilhoso amor de Deus por nós. Reflita nisso e entenda que você é muito amado por Deus. E a segunda manifestação do amor de Deus por nós é que Ele nos adotou como filho. Vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nós precisamos entender que Deus é santo. E por Ele ser santo, Ele não pode conviver com o pecado. E o homem, quando pecou, afastou-se de Deus e tornou-se o seu inimigo. Mas vejamos que grande manifestação do amor de Deus por nós. Ele não apenas nos reconciliou com Ele quando deu o seu Filho para morrer no nosso lugar, mas Ele também fez com que nós nos tornássemos parte da sua família. Digamos que você tem um desentendimento com alguém, uma briga, uma discussão, e você cria uma inimizade com essa pessoa. Depois de um tempo, dado um certo tempo, talvez, e deve ser assim, você se reconcilia com aquela pessoa. Mas na maioria das vezes, quando existe essa reconciliação, as pessoas vivem não mais da maneira que viviam antes. Não há mais aquela profundidade no relacionamento. É cada um para o seu canto, ninguém mexe com ninguém, mas dificilmente as pessoas, quando tem algum tipo de inimizade, quando se reconcilia, elas não voltam a ter um relacionamento íntimo. Mas Deus fez diferente. Quando Ele nos reconciliou com Ele, nós que éramos seus inimigos, passamos a ser parte da sua família. Nós nos tornamos seus filhos. Todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, passaram a ser filhos de Deus. Então vejam que grande manifestação do amor de Deus. De inimigos, nós nos tornamos filhos. E basta nós recebermos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, para que nós possamos nos tornar filhos de Deus, não mais inimigos, agora filhos. E se você ainda não fez isso, se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não é filho, você é inimigo. Mas isso pode ser mudado a partir do momento que você tomar essa decisão de sair do lado que lhe coloca como inimigo de Deus e passar a fazer parte da sua família, sendo chamado de seu filho. E essa é uma grande demonstração do maravilhoso amor de Deus. E agora nós vamos ver a terceira manifestação do amor de Deus por nós. É que Ele nos guarda pelo seu poder. Isso está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E diz assim:
vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Quando nós temos fé em Deus e passamos a ser seus filhos, Deus nutre um sentimento especial por nós. Ele cuida de nós de maneira especial, assim como um bom pai cuida do seu filho. Ele nos protege do mal, ele nos livra do inimigo e ele também guarda a nossa fé, nos fazendo perseverar, impedindo que nós voltemos para aquela velha vida que nós vivíamos antes como inimigos dele. Ele nos dá a garantia de que uma vez que nós cremos na sua palavra e nos tornamos seu filho, a vida que nós recebemos dele de maneira nenhuma será arrancada de dentro de nós, porque essa vida não pertence a nós, essa vida pertence a ele. E há também uma outra salvação que ele nos garante. Ele nos garante que um dia nós seremos salvos desse corpo que sofre, que padece, que passa por muitas dores aqui nesse mundo. Ele nos dá a garantia que um dia nós seremos glorificados e receberemos um novo corpo, que não mais sentirá dor, que não mais sentirá tristeza e nada de ruim que nós sentimos enquanto habitamos nesse corpo carnal. E essa é uma outra grande demonstração do maravilhoso amor de Deus. E agora eu lhe convido para juntos nós refletirmos sobre a quarta manifestação do maravilhoso amor de Deus. E essa manifestação do amor de Deus é que ele supre as nossas necessidades. Vamos ler no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele, que é rico em todas as virtudes, tem muita coisa para nos dar, para nos oferecer. Inclusive, muito além daquilo que nós possamos pedir ou pensar. Por isso que nós nunca devemos nos sentir desamparados por Deus. Ele sabe de tudo que nós precisamos e Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Jesus Cristo disse que se um filho, quando estiver com fome, pedir pão para o seu pai, ele não vai dar pedra para o seu filho. E Deus age dessa maneira para conosco. Ele sabe quando nós verdadeiramente precisamos de algo. E Ele nos dá aquilo que nós pedimos. Mas de acordo com esse versículo que nós lemos, há dois requisitos que nós precisamos cumprir para que Deus nos dê aquilo que nós precisamos. E o primeiro é estar em Cristo. O versículo diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Então você precisa estar em Cristo. A comparação que Jesus Cristo fez foi de um pai para com o filho. Um pai não nega dar aquilo que o seu filho está precisando. Então você precisa ser filho de Deus. Se você recebeu Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você é filho de Deus. E somente dessa maneira Ele vai lhe atender. E se você ainda não tornou-se filho, você precisa tomar essa decisão de entregar a sua vida completamente ao Senhor Jesus, fazendo com que Ele torne o seu Salvador e o seu Senhor. Dessa maneira, Deus irá atender os seus pedidos e irá suprir todas as suas necessidades. E o segundo requisito para que nós possamos ser supridos em tudo o que precisamos é saber pedir. Nós não devemos pedir nada para esbanjar, para ostentar, para satisfazer os nossos desejos. Nós precisamos pedir da maneira correta, senão nós não seremos atendidos. Devemos nos aproximar de Deus com o coração sincero e pedir exatamente aquilo que nós necessitamos. Não pedir com motivações erradas. Se nós pedirmos da maneira que a palavra de Deus nos ensina,
com certeza Deus irá nos ouvir. Com certeza Ele irá nos conceder aquilo que pedimos e irá suprir todas as necessidades. Dessa maneira, manifestando mais uma vez o seu maravilhoso amor por todos nós. E agora eu lhe convido para nós observarmos atentamente a quinta manifestação do amor de Deus por nós. Essa quinta manifestação é que Ele, o Senhor, nos garantiu uma pátria celestial. Isso está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Vamos ler juntos. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em uma pátria, em um território terreno, que é regido por um governo humano. Aí tem muitas coisas que podemos achar boas, outras que nós não gostamos tanto, mas de modo geral, as pessoas se sentem felizes, se sentem orgulhosas de pertencerem a este território, a essa pátria. Mas se nós analisarmos bem, nós podemos ver que essa pátria, não somente a nossa, aqui onde vivemos, o Brasil, mas todo lugar nesse mundo, ele tem muitos problemas que estão diretamente relacionados ao pecado. Como, por exemplo, a corrupção, a criminalidade, o desemprego, a precariedade em serviços básicos como educação, como saúde, como segurança e muitas outras mazelas que assolam não somente a nossa pátria, mas o mundo todo. Mas como Deus nos amou e fez com que nos tornássemos seus filhos, Ele não vai nos deixar viver para sempre nesse lugar cheio de problemas. Ele preparou para nós uma pátria celestial. E esse versículo que nós lemos agora diz que a nossa pátria está nos céus, lá onde Deus habita. E é lá nesse lugar que nós devemos fixar a nossa mente. É esse lugar que nós devemos imaginar, ansiar por ele todos os dias. Nesse lugar não tem os problemas que tem aqui no lugar que nós vivemos hoje. Lá não tem a corrupção, lá não tem a criminalidade, não existem doenças, não existe choro e não existe dor. E é isso que Deus quer para mim e para você. Ele quer que nós estejamos nesse lugar juntamente com Ele. E Ele nos dá a garantia na sua palavra que esse lugar é a nossa pátria. E que um dia nós sairemos desse mundo cheio de sofrimentos e vamos poder viver para sempre juntos a Ele, nessa pátria maravilhosa, nesse lugar maravilhoso que Ele preparou para nós. E essa é mais uma grande demonstração do maravilhoso amor de Deus por todos nós. Então, após ouvir sobre essas 5 manifestações do amor de Deus, você compreende o quanto você é amado, o quanto Deus manifesta o amor dele por você. E você só pode desfrutar desse amor em sua plenitude se você tiver o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Se você ainda não tem Cristo como Salvador e como seu Senhor, você precisa fazer isso agora. Você precisa aceitar o grande presente que Deus preparou para você, que é a salvação, que está somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, decida fazer isso agora. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Não deixe o tempo passar. Vá até Ele. Peça perdão pelos seus pecados. E o convide para governar a sua vida, para ser o seu Senhor e o seu Salvador. E mergulhe nessa imensidão que é o maravilhoso amor de Deus. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E agora eu tenho 3 pedidos especiais para lhe fazer. Que você deixe o seu like nesse vídeo se você ainda não fez isso. Que você compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais. Assim você vai estar fazendo com que outras pessoas conheçam essas 5 manifestações do maravilhoso amor de Deus.
E também peço que você se inscreva aqui no canal da igreja, para que você receba todos os vídeos que nós postarmos aqui, pois certamente eles irão edificar a sua vida. Que você tenha um domingo muito abençoado e esteja de volta aqui no canal logo mais às 19 horas para participar conosco do nosso culto da família. Fique com Deus e estamos terminados.